Uma jovem de apenas 19 anos caminhava em direção a um destino que parecia glorioso, mas que, na verdade, ocultava a semente de sua própria destruição. Marfa Sobakina, filha de um comerciante próspero de Novgorod, foi escolhida entre milhares de candidatas para se tornar czarina da Rússia. Sua juventude, sua beleza radiante e a esperança de trazer herdeiros saudáveis ao trono a apresentavam como a promessa de uma nova era para o império. No entanto, o que deveria ser o início de uma vida coroada pelo poder e pelo luxo, transformou-se em uma viagem de apenas 15 dias rumo à morte. No centro dessa tragédia estava um detalhe que ninguém suspeitava. Sua própria mãe, numa tentativa desesperada de garantir a fertilidade da filha, havia-lhe administrado uma poção considerada milagrosa na época. Tratava-se de uma mistura transmitida por tradições populares que prometia robustez e a capacidade de conceber descendência forte. O que aquela mãe não sabia era que o ingrediente secreto dessa receita, o mercúrio, seria o veneno mais silencioso e devastador. Assim, o que nasceu como um gesto de amor acabou se transformando na sentença de morte da czarina. O cenário em que esta história se desenrola não era menos dramático. A Rússia vivia sob a sombra de Ivan IV, conhecido pela história como Ivan, o Terrível. Seu regime caracterizava-se pelo medo sistemático, pelas execuções públicas e por uma obsessão doentia em garantir herdeiros legítimos. A morte de suas esposas anteriores o havia mergulhado numa paranoia que impregnava cada decisão, cada olhar, cada respiração dentro do Kremlin. Nesse ambiente sufocante, Marfa foi coroada não apenas como consorte, mas como o último raio de esperança para a dinastia. Mas o amor maternal e a medicina primitiva conspiraram contra esse destino imperial. A jovem caminhava ao altar com a morte já circulando por suas veias, invisível para todos os presentes. Seus olhos brilhavam com uma mistura de emoção e fraqueza. Seus lábios mal podiam pronunciar os votos, e sua pele pálida se confundia com o branco cerimonial de seus vestidos. Os convidados, deslumbrados pela riqueza da cerimônia, ignoravam que no interior da czarina germinava um veneno que a consumiria lentamente. Esta é uma história que nos convida a refletir sobre os limites do amor e o perigo da ignorância. Pode uma mãe, com as melhores intenções, condenar sua filha a uma morte inevitável? O que acontece quando os remédios de uma época se transformam em armas letais? E, acima de tudo, como pode um erro pessoal desencadear uma cadeia de violência que marcaria para sempre o curso de uma nação? Preparem-se para descobrir como 15 dias foram suficientes para mudar o rumo da Rússia, desencadear uma das vinganças mais cruéis já vistas e alimentar a lenda obscura de Ivan, o Terrível. O que aconteceu naquela câmara nupcial não foi apenas a morte de uma czarina, mas o nascimento de um monstro cujo nome ficaria gravado para sempre na história do mundo. O ano era 1571 e o vasto Império Russo encontrava-se sob o peso da Oprichnina, o regime de terror instaurado por Ivan IV. A capital vivia imersa em tensão. Os nobres eram vigiados e castigados com brutalidade, e a figura do czar se erguia cada vez mais temida e imprevisível. Após a misteriosa morte de sua segunda esposa, Maria Temryukovna, Ivan se obcecou com a necessidade de encontrar uma nova consorte que pudesse lhe dar descendência legítima. A continuidade da dinastia havia se tornado um assunto de vida ou morte, não apenas para o próprio czar, mas também para a estabilidade política da Rússia. Foi então que ele organizou o que a história recorda como o maior concurso matrimonial jamais visto em terras moscovitas. Mais de 2.000 jovens de todo o império foram convocadas para Alexandrovskaya Sloboda, a fortaleza pessoal do czar, situada a 100 quilômetros de Moscou. Aquela fortaleza, que servia tanto como residência imperial quanto quartel de sua guarda pessoal,
estava tingida pelo sangue de execuções públicas e, no entanto, tornou-se por alguns meses o cenário de um desfile de beleza, virtude e esperança. O processo de seleção não foi um simples concurso de aparências. As candidatas deviam superar rigorosos exames médicos a cargo dos galenos imperiais, que verificavam virgindade, fertilidade e resistência física. Os astrólogos da corte analisavam as estrelas em busca de compatibilidades com o destino do czar. Tudo estava impregnado de um ar solene e cerimonial, herdado dos protocolos bizantinos, onde o casamento do monarca era tanto um ato privado quanto um acontecimento político de dimensões continentais. Das 2.000 aspirantes iniciais, apenas 24 foram selecionadas na primeira triagem. Posteriormente, esse número foi reduzido para 12 finalistas, entre as quais se encontrava uma jovem que logo capturaria a atenção de todos: Marfa Sobakina. Sua beleza foi descrita pelos cronistas como divina e devastadora. Com uma cabeleira dourada que parecia refletir a luz do sol e olhos azuis comparados aos lagos do norte. Além de sua aparência, impressionava sua fortaleza física e a serenidade de seu caráter, qualidades que convenceram os médicos imperiais de que era a candidata ideal para gerar herdeiros saudáveis. A origem de Marfa não era aristocrática, o que a tornava uma figura ainda mais intrigante. Filha de um comerciante abastado de Novgorod, representava essa classe mercantil emergente que começava a desafiar o poder tradicional dos boiardos. Sua família, além disso, era aparentada com Maliuta Skuratov, chefe da temida Oprichnina, um vínculo distante, mas forte o suficiente para facilitar seu avanço nas etapas decisivas da seleção. Marfa não era simplesmente uma jovem bonita, mas um símbolo do futuro de uma Rússia que se debatia entre a linhagem aristocrática e o mérito econômico. Diante dela erguia-se a figura colossal de Ivan, o Terrível. Com 41 anos, o czar estava marcado pela perda de esposas e filhos em circunstâncias suspeitas, o que alimentava teorias de conspiração e desconfiança perpétua em relação aos que o cercavam. Seu físico imponente, de quase 2 metros de altura, contrastava com a fragilidade de sua mente, oscilando entre a devoção religiosa e acessos de violência incontrolável. Em sua obsessão pela sucessão dinástica, Ivan via em Marfa não apenas uma esposa, mas a última esperança de consolidar o poder absoluto da dinastia. A escolha final aconteceu em 26 de junho de 1571. Marfa foi declarada vencedora do concurso matrimonial e, com isso, a nova czarina da Rússia. A notícia correu pela Europa rapidamente. Diplomatas venezianos, embaixadores alemães e observadores estrangeiros enviaram relatórios alarmados sobre os movimentos do czar. Suas cartas cifradas relatavam a crescente instabilidade mental de Ivan, seus repentinos ataques de fúria e sua obsessão em encontrar uma companheira capaz de sustentar seu legado. A união com Marfa era vista como um evento não apenas familiar, mas também de enorme relevância geopolítica. No entanto, sinais ominosos começaram a aparecer pouco depois da eleição. Marfa, que até então se mostrara forte e saudável, começou a sofrer de fraqueza inexplicável, desmaios ocasionais e um cansaço que suas damas de companhia não podiam compreender. Ninguém suspeitava que essas primeiras sombras eram o anúncio de uma catástrofe iminente. Os médicos da corte, incapazes de identificar a causa, atribuíram-no a nervos próprios da preparação matrimonial. Contudo, a verdade era muito mais obscura e já circulava silenciosamente em seu corpo, preparando o cenário para uma tragédia sem precedentes. A história de Marfa avançava assim para um ponto sem retorno. A jovem czarina estava destinada a enfrentar não apenas a pressão de ser consorte do monarca mais temido da Rússia, mas também a fatal herança de uma poção administrada em segredo por sua mãe. O que começou como um concurso destinado a se assegurar a continuidade do império,
terminaria sendo a antessala de um drama que transformaria a história russa para sempre. Os preparativos para o casamento entre Ivan IV e Marfa Sobakina foram concebidos como um desplante de poder e riqueza sem precedentes. Alexandrovskaya Sloboda, a fortaleza do czar, vestiu-se de gala com tapetes persas, tapeçarias bizantinas e louças de ouro. Tudo estava disposto para que a cerimônia de 28 de outubro de 1571 ficasse na memória como um acontecimento esplendoroso, símbolo da continuidade dinástica e da grandeza russa. No entanto, por trás do luxo e da solenidade, escondia-se uma verdade letal. A noiva carregava em seu interior o veneno que acabaria com sua vida. A Igreja da Trindade, onde o rito foi celebrado, estava repleta de nobres, sacerdotes e embaixadores estrangeiros. Marfa entrou amparada por suas damas de companhia. Sua pele pálida contrastava com o vermelho vibrante dos trajes cerimoniais, e seus passos vacilantes despertaram murmúrios. Durante a cerimônia, ela desmaiou 2 vezes consecutivas. Os sacerdotes interpretaram isso como um sinal de pureza celestial, mas os médicos presentes reconheceram algo mais sinistro: tremores incontroláveis, suor frio, pupilas dilatadas, sintomas de uma intoxicação severa, embora ninguém pudesse determinar sua origem. O banquete nupcial, preparado para durar até o amanhecer, mal se prolongou por algumas horas. Os convidados se retiraram desconcertados, enquanto a czarina era levada aos aposentos imperiais. Aqueles quartos, adornados com braseiros dourados que mantinham o ambiente aquecido e perfumados com incensos orientais, foram pensados para a consumação de um casamento que deveria trazer herdeiros ao trono. Mas o que deveria despertar paixões só serviu para mascarar o cheiro inconfundível da morte. No leito nupcial, Marfa mal conseguia se manter consciente. Sua respiração era irregular. Seus músculos agitavam-se com espasmos dolorosos e um suor frio encharcava os lençóis de seda. Ivan, vestido com túnicas bizantinas, esperava encontrar uma esposa vigorosa e, em vez disso, encontrou uma mulher moribunda. Seu desconcerto misturava-se com fúria, embora naquele momento não compreendesse que sua esposa já havia sido condenada antes mesmo de pronunciar seus votos. O veneno circulava com precisão assassina por todo o organismo de Marfa, atacando simultaneamente os sistemas nervoso, digestivo e reprodutivo. O mercúrio, administrado em segredo por sua mãe em forma de poção de fertilidade, estava cumprindo seu efeito devastador. O que no século XVI era considerado uma substância milagrosa, capaz de curar sífilis e favorecer a concepção, revelava-se agora como a arma mais silenciosa e implacável dentro dos aposentos imperiais. Cada hora que passava transformava a câmara nupcial em um cenário de agonia. Os médicos da corte tentavam todo tipo de remédios rudimentares, infusões de ervas, sangrias, preces e amuletos abençoados. Nada podia deter o avanço invisível do veneno. O que deveria ser o berço de novas dinastias transformava-se em um espaço onde o amor maternal e a ignorância médica haviam tecido uma tragédia irreparável. Naquela noite, Ivan compreendeu que algo mais profundo estava em jogo. A fragilidade de Marfa não era casualidade, nem simples nervosismo. Enquanto a observava lutar contra a dor, começou a gestar-se em sua mente uma certeza paranoica. Seu casamento havia sido sabotado, e por trás dessa suposta traição, escondia-se um complô contra o trono. Sem saber, a lenta agonia de sua esposa semeava também as sementes de uma onda de vingança que tingiria de sangue as ruas de Moscou. A cerimônia, que deveria ser lembrada como a celebração de um império, ficou marcada como o presságio de uma catástrofe. Os convidados retornaram aos seus lares com um murmúrio inquietante. Os sacerdotes rezavam pela saúde da jovem czarina, e o próprio czar começava a perder a paciência e a cordura. O casamento de Marfa Sobakina não foi o início de uma linhagem gloriosa.
Mas o primeiro ato de uma tragédia que, 15 dias mais tarde, ceifaria a vida da czarina e arrastaria a Rússia para um reinado de terror ainda mais cruel. Em 13 de novembro de 1571, apenas 15 dias após o casamento, o destino se cumpriu. Marfa Sobakina morreu nos braços do czar, com apenas 19 anos, e o que poderia ter sido o começo de uma nova era dinástica, tornou-se o detonador de uma tempestade de sangue e terror. Ivan IV, incapaz de aceitar a possibilidade de um erro médico ou um acidente, convenceu-se imediatamente de que a morte de sua terceira esposa era fruto de uma conspiração. Em sua mente, os boiardos, os nobres e até membros da própria corte estavam tramando um plano para enfraquecer seu poder através do envenenamento. A reação do czar foi tão rápida quanto brutal. Ele ordenou a captura de mais de 20 pessoas, entre servas, médicos e parentes distantes de Marfa. Ninguém estava a salvo das suspeitas do soberano. Mikhail Temryuk, irmão da segunda esposa de Ivan, foi acusado de liderar a conspiração e condenado à execução mais atroz: o empalamento público na Praça Vermelha de Moscou. Diante de milhares de espectadores horrorizados, o suplício se prolongou por 3 horas intermináveis, enquanto os demais prisioneiros acorrentados observavam com a certeza de que teriam a mesma sorte. O pai de Marfa, Basil Sobakin, conseguiu escapar da execução direta, mas o castigo que recebeu não foi menos cruel. Foi obrigado a ingressar em um mosteiro remoto, arrancado de sua vida e de sua família, enquanto seus filhos homens foram decapitados sob a acusação de bruxaria. O desespero de uma mãe que havia tentado ajudar sua filha com uma poção se transformou assim na desgraça de toda a família. A paranoia de Ivan se espalhou como um incêndio. Convencido de que os médicos haviam sido cúmplices ou negligentes, mandou torturar vários deles para arrancar confissões. Sob tortura, alguns revelaram o que até então havia permanecido em segredo. A mãe de Marfa havia administrado à sua filha uma mistura de ervas e minerais com mercúrio, convencida de que aquele remédio a tornaria fértil e robusta para dar herdeiros ao czar. A revelação chegou tarde demais. Os inocentes já haviam pago com a vida, e a corte russa havia testemunhado uma carnificina sem sentido. A fúria do czar não se limitou ao seu círculo íntimo. O terror se expandiu por toda Moscou. As execuções públicas tornaram-se ainda mais frequentes, os nobres viviam em estado de constante medo e o povo assistia impotente ao endurecimento do regime. Ivan, consumido pela ideia de traições invisíveis, transformou sua dor pessoal em um instrumento político de repressão. Cada suspeita se convertia em sentença de morte. Cada gesto ambíguo em prova de conspiração. Séculos mais tarde, em 2009, uma equipe de especialistas dirigida pelo perito forense S.A. Nikitin realizou uma análise moderna dos restos mortais de Marfa. Os resultados confirmaram a intoxicação por mercúrio, validando as teorias históricas que falavam da poção administrada por sua mãe. O exame científico trouxe uma conclusão arrepiante. Não havia existido nenhuma conspiração dos boiardos, nenhum complô secreto contra o czar. A tragédia havia sido produto do amor maternal e da ignorância médica da época. A história, no entanto, já estava escrita em sangue. Ivan, o terrível, marcado para sempre pela perda de Marfa, afundou-se ainda mais na paranoia e no despotismo. Aquela câmara nupcial, em vez de abrigar a esperança de um herdeiro, havia dado origem a um monstro mais temido, capaz de converter o amor em suspeita e a tragédia em pretexto para intensificar o terror imperial. O que morreu com Marfa não foi apenas uma jovem czarina, mas também a última faísca de humanidade que restava no coração de um czar destinado a ser lembrado por sua crueldade desmedida. A morte de Marfa Sobakina não se limitou a ser uma tragédia pessoal, nem um episódio isolado na vida de Ivan, o terrível. Seu desfecho marcou um ponto de inflexão na história russa e se tornou o combustível de um regime ainda mais impiedoso.
A desconfiança do czar para com tudo e todos atingiu um nível insuportável. Cada olhar, cada palavra, até mesmo o silêncio de seus súditos era interpretado como um possível indício de traição. A paranoia que se gestou naquela câmara nupcial cresceu até se tornar uma política de Estado. Os historiadores coincidem em que a morte de Marfa intensificou o clima de terror que já dominava a Rússia. Ivan, que antes havia usado a Oprichnina como instrumento de controle, agora a transformou em uma maquinaria de repressão sistemática. O que começou como um drama íntimo acabou repercutindo em milhões de vidas. Cada execução pública, cada exílio forçado, cada tortura carregava consigo a sombra daquele casamento envenenado. O amor maternal que havia selado o destino de Marfa terminou se multiplicando em um oceano de dor coletiva. A tragédia também deixou sua marca na arte e na cultura russa. No final do século XIX, o compositor Rimsky-Korsakov imortalizou essa história na ópera A Noiva do Czar, onde a figura de Marfa aparece como símbolo de inocência sacrificada pela ignorância e pela ambição. O dramaturgo Lev May também se inspirou naquele acontecimento para escrever uma de suas obras mais intensas, transformando a desgraça em um espelho das paixões humanas levadas ao limite. Dessa maneira, a morte de Marfa transcendeu os limites da história para se tornar um mito cultural. Mas o eco desse episódio não se limita ao terreno artístico. Também nos obriga a refletir sobre a medicina primitiva da época. Substâncias como o mercúrio, hoje reconhecidas como altamente tóxicas, eram então consideradas remédios milagrosos. Eram utilizadas para tratar doenças venéreas, problemas de fertilidade e até mesmo doenças cotidianas. A falta de conhecimento científico transformou o que deveria curar em uma arma silenciosa que ceifou incontáveis vidas. O caso de Marfa não foi único. Representa apenas a ponta de um iceberg de tragédias nunca documentadas. E aqui surge uma pergunta inevitável: quantas rainhas, princesas e nobres terão sofrido destinos semelhantes sem que a história ousasse registrá-lo? Quantas mães, movidas pelo amor e pelo desespero, terão condenado suas filhas a uma morte lenta ao confiar em poções transmitidas pela tradição? A história de Marfa é a revelação de um segredo que permaneceu enterrado por mais de 4 séculos, mas é também a janela para uma série de enigmas ainda ocultos nos arquivos do tempo. O eco cultural e histórico desse acontecimento não reside apenas nas execuções que desencadeou ou nas obras artísticas que inspirou, mas também na advertência que nos deixa: o amor, quando combinado com a ignorância e o medo, pode se tornar uma arma devastadora. A czarina morta em 15 dias transformou-se em símbolo das consequências fatais da medicina primitiva e de como um gesto íntimo pode mudar o curso de uma nação inteira. A história de Marfa Sobakina nos deixa diante de um dilema inquietante. Como algo tão puro como o amor de uma mãe pôde se transformar na sentença de morte de uma filha e, ao mesmo tempo, no desencadeador de uma onda de terror que mudou o rumo de um império. O que começou com uma poção destinada a garantir a fertilidade terminou se convertendo no veneno que apagou uma vida inocente, arrastando toda a Rússia para uma era de suspeita, violência e paranoia. A figura de Marfa, apenas uma jovem de 19 anos, continua sendo um lembrete do preço que às vezes se paga pela ignorância e pelo desespero. Seu destino não foi apenas o de uma mulher presa nas engrenagens do poder imperial, mas também o de uma vítima de um mundo onde a superstição se confundia com ciência e onde a vida de uma czarina podia depender de um gesto aparentemente inofensivo. Cada lágrima derramada em seu leito de morte ressoou durante séculos nas execuções, nos exílios e no medo que se apoderou da Rússia sob Ivan, o Terrível. Hoje, ao recordar este episódio, não falamos apenas de uma tragédia pessoal, nem de uma curiosidade histórica. Falamos de uma advertência universal.
O poder, o amor e a ignorância podem formar juntos um coquetel capaz de destruir vidas e alterar o destino de nações inteiras. Marfa se tornou símbolo dessa verdade. Seu breve reinado, consumido em apenas 15 dias, bastou para demonstrar como a história nem sempre avança com grandes batalhas, mas também com tragédias íntimas que mudam o curso dos povos. E agora quero convidá-los a refletir comigo. O que mais os impactou nesta história? A inocência de uma mãe que quis ajudar e terminou destruindo sua filha? A brutal vingança de um czar incapaz de aceitar a verdade? Ou a revelação de que a medicina primitiva podia ser tão letal quanto as próprias guerras? Deixem seus comentários abaixo e me contem qual desses aspectos os mais comoveu. Se esta história os comoveu e querem descobrir mais segredos ocultos nos aposentos reais, convido-os a se inscrever no canal e ativar o sininho. Assim, não perderão as próximas investigações, onde revelaremos mistérios ainda mais perturbadores que permaneceram enterrados durante séculos. Porque o que aconteceu com Marfa Sobakina foi só o começo. Por trás dela se escondem muitas outras rainhas e princesas que sofreram destinos igualmente trágicos, esperando para serem lembradas. Compartilhem este vídeo com aqueles que também se apaixonam pela história secreta, por esses relatos que nos mostram como o íntimo e o político se entrelaçam em uma rede inseparável de tragédia e poder. Recordemos juntos que a história não está escrita apenas nos campos de batalha, mas também nas lágrimas daqueles que foram vítimas silenciosas de um mundo implacável. A história de Marfa Sobakina, a Karina que só viveu 15 dias depois de seu casamento, é muito mais do que um relato trágico da Rússia do século XVI. É um espelho que reflete as contradições eternas do ser humano. O amor que se torna veneno, a esperança que se transforma em tragédia e o poder que se alimenta do medo até devorar seus próprios súditos. O que aconteceu naquela câmara nupcial não foi unicamente a morte de uma jovem, mas o nascimento de um ciclo de terror que marcaria para sempre um império. Marfa não deixou descendência nem exerceu o poder, mas sua breve passagem pela história mudou o rumo da Rússia. Sua morte foi a faísca que acendeu a paranoia de Ivan, o Terrível, um fogo que arrasou com nobres, médicos, serviçais e famílias inteiras. E, no entanto, também deixou um legado silencioso. A lembrança de como os gestos mais íntimos podem alterar o destino de milhões. Essa poção preparada com amor, mas carregada de ignorância, não só acabou com uma vida, mas desencadeou uma cadeia de acontecimentos que ressoaram em cada canto do império. Hoje, mais de 4 séculos depois, continuamos falando de Marfa. Seu nome aparece em óperas, dramas, estudos forenses e relatos históricos. Tornou-se símbolo de inocência e advertência. Um lembrete de que a ignorância pode ser tão letal quanto a maldade deliberada. E talvez o mais arrepiante seja pensar em quantas outras histórias semelhantes permanecem ocultas, enterradas em arquivos empoeirados ou silenciadas pelo tempo, esperando para serem reveladas. Imaginemos por um instante a angústia daquela mãe ao descobrir que havia envenenado a própria filha. Imaginemos a desolação de um povo submetido ao terror de um monarca, convencido de que tudo era uma conspiração. Imaginemos como a história poderia ter sido diferente se a ciência, o conhecimento e a prudência tivessem prevalecido sobre a superstição. A tragédia de Marfa é, em suma, uma lição que transcende séculos. O que ignoramos pode nos destruir, e o que acreditamos ser um remédio pode ser a causa de nossa perdição. Queridos espectadores, esta não é apenas uma história do passado. É um convite para permanecermos atentos, para não confundir a tradição com a verdade, e para compreender que mesmo os atos mais bem-intencionados podem trazer consequências devastadoras. Recordar Marfa é, de certo modo, prestar homenagem a todas aquelas vítimas invisíveis da história, cujos nomes se perderam
mas cujas vidas foram marcadas pelo mesmo dilema entre amor, ignorância e poder. E assim encerramos esta jornada por um dos segredos mais obscuros da realeza russa. Se esta história os impactou, compartilhem-na. Comentem qual parte os comoveu mais e acompanhem-nos nas próximas investigações. Porque o que vocês ouviram hoje é apenas a superfície. O mundo dos palácios ainda guarda segredos enterrados que esperam vir à luz. E nós estaremos aqui para revelá-los juntos.